ouvindo Papo Lendário, o podcast de mitologias do projeto Mitografias. Quer conhecer sobre mitos, lendas, folclore e muito mais? Acesse mitografias.com.br. Muito bem, ouvintes. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre bizarrices nas mitologias, né, nas diversas mitologias, porque realmente a gente está acostumado aí com mitologia, mas muita gente de fora, ou às vezes até nós mesmos, quando vai pesquisando aí, encontra cada coisa muito esquisita, assim, aquelas coisas que você lê, aí você para e, não, peraí, eu entendi direito, deixa eu ver de novo se é isso. E aí você tenta entender realmente o que está acontecendo ali daquela narrativa, daquele mito, aquelas divindades estranhas. Então, assim, coisa estranha na mitologia é o que não falta. Então tem muita coisa para se falar, né? A gente vai dar alguns exemplos, mas a gente vai conversar sobre aí, o porquê que, né, são estranhos, né? A gente vai conversar sobre isso daí. E para isso eu chamei aí um convidado que já participou aí várias vezes, aí, você já conhece bem aí, mas é o Andreoli, para a gente conversar sobre essas bizarrices nas mitologias. Fala pessoal, eu sou Andreoli Costa, sou jornalista e editor do site O Colecionador de Sacis, onde eu apresento meu podcast, né, o Poranduba. Quem não conhece, por favor, chega lá. E também agora no meu canal do YouTube do Colecionador de Sacis, eu estou apresentando o Folclore todo dia. Vamos ver até quando eu aguento, porque é trabalho, mas todo dia tem uma indicação de obra folclórica lá para vocês. Então, tem muito conteúdo por aí. Oh, e também aqui da equipe a Nilda aí para ajudar a gente a conversar aí sobre o tema. Olá, pessoal. Bom, inicialmente eu pensei nessa pauta para ser algo assim mais descontraído, algo simples, que a gente só ia falar, né, de alguns mitos que a gente achava estranho, né? Só que conforme eu fui pesquisando, eu fui vendo alguns elementos, eu fui vendo alguns padrões também, eu fui refletindo sobre o que realmente é estranho nos mitos e o porquê que são estranhos, né? Por que a gente acha estranho? E, de certa forma, deu até uma dificuldade, né? Quando eu pensei, vou pensar em algo, em mitos estranhos, né? Em divindades bizarras, né? Até lancei um questionamento faz um tempinho aí no Twitter, né? Para o pessoal indicar alguns que indicou tá aqui, vai estar aí na lista. Mas, assim, eu achei que ia ser simples, né? Pega ali, tudo algo estranho, tudo e põe. Só que aí eu fui pensando, como que eu vou definir o que realmente é algo estranho ou não na mitologia? E aí eu vi que muita coisa ali teria um quê meio pessoal. Claro que acho que você, ouvinte aí nos exemplos que a gente der, vai também achar estranho. Mas assim, muita coisa do qual eu já estou acostumado a ver em algumas narrativas, em algumas mitologias, era comum. E para muita gente aquilo lá seria estranho. Acho que muito daquilo que faz com que a gente ache os mitos, quando a gente vai ver eles assim na sua forma mais mais é difícil falar, mais pura, né? Mas a sua forma menos literária, por assim dizer, é porque a gente está acostumado a ver esses mitos limpinhos, né? Então, quando eles vão para o cinema, quando eles vão assim para um livro de fantasia, o autor ele pega aquilo que é confuso, aquilo que é absurdo e corta, né? Então ele deixa aquilo muito mais coerente para o que a gente está acostumado. E aí quando você pega uma obra assim que você parece que conhece tanto, né? Por exemplo, mitologia grega, que a gente desde a infância é exposto, e aí quando começa a ouvir sobre como as pessoas relatavam esses contos na oralidade, você fala assim, não, mas esse não é o meu mito, né? Não é assim que eu conhecia. Se você está acostumado a ver o Hércules ali pelos 12 trabalhos da Disney, né? Você sabe que tem muito de Hércules ali que não está sendo capturado pela narrativa
midiática. Principalmente assim, quando em muita coisa você encontra até um quê infantilizado, né? E aí realmente o pessoal pega pra alterar, pra fazer essa limpeza, né? Digamos assim, entre aspas. Mas realmente. E aí as pessoas, o público geral, não vai ter contato com aquele que é mais estranho, né? Mais pesado, muitas vezes. Eu acho que é como um pouco também do que fizeram com os contos de fada, né? Se você pega os europeus, os iniciais eram extremamente assustadores. Aí você vai, né, depurando. Uma das irmãs, né, adotivas da Cinderela cortaria o seu próprio pé para poder caber no sapatinho. E isso foi expurgado e hoje em dia pouca gente, a não ser que seja um estudioso, sabe disso. Tá lá na história, a gente só meio que limpou, realmente limpou, fez uma coisa que eu não sei até que ponto é bom, mas fizemos isso, né? Independente se daí seria bom ou não, de qualquer maneira a gente não pode perder os mais puros, né? Digamos, eu não gosto de dizer mais puro, mas né, essas versões mais antigas. A gente tem que, acho que tomar muito cuidado para não perder elas, tentar manter. A Nilda puxou aí sobre contos de fada. É bem interessante quando você começa a olhar esses contos, assim, os chamados contos maravilhosos, né? Porque a gente que tem essa cabeça de cinema, quadrinho, a gente busca visualizar as coisas todas com as referências que a gente tem. Só que o conto popular, ele não tem ele nunca teve isso, né? Então, por exemplo, tem coisas ali que você, com dificuldade, você visualiza. Então, eu lembro da obra do Vladimir Prop sobre a morfologia dos contos maravilhosos, que ele vai listando ali alguns dos contos mais famosos na Rússia. E tinha padrões que era tipo assim, o herói, né, o príncipe, sei lá, ele estava fugindo do vilão. E aí ele põe a mão no bolso e ele tira do bolso um feijão, sei lá, uma semente. E ele joga no chão e dessa semente cria-se um rio, do nada, assim. E aí ele entra no rio e ele já não está mais naquele terreno que ele estava, ele já está no mundo submarino, subaquático. Por quê? Porque essas histórias muitas vezes elas também vão sendo acrescidas de outras, né? Então é muito comum assim que uma história de um príncipe que esteja fugindo na terra se mistura com a do príncipe que estava fugindo na água e aí vira um conto gigante que emenda uma coisa na outra. E para quem estava ouvindo é diversão da mesma forma, né? Agora para a gente fica, nossa, o que está acontecendo? E outra coisa aí que o que fez eu ter uma certa dificuldade, como eu falei, alguns aqui da lista vai ser algo bem pessoal, do que eu vi ali e achei estranho. Mas como eu já estou estudando mitologia há muito tempo, tem coisa que eu já estou acostumado. E aí, tipo assim, por exemplo, a gente pega, vai, na Bíblia, a gente tem cenas de uma cobra falante, pessoas que nascem do barro. São coisas assim, você pode até falar, não é tão bizarro, mas muitas vezes pode não ser tão estranho por já estar acostumado com isso. Mas aí quando você pega algo que você. A primeira vez que você vê algum mito, algo mais diferente ali, aí sim você vai achar estranho. Eu, como já tenho muitos mitos que eu já estou acostumado, para mim é comum. Um outro exemplo, aí, na mitologia nórdica, sempre quando vão falar do Loki, falam do famoso episódio da onde ele teve um filho, né, cavalo. Ali, ele se transformou numa égua, né, com isso teve um filho. O Sleipnir, né, o cavalo do Odin, é filho dele. Cara, esse conto, né, essa narrativa, eu já ouvi umas 300 mil vezes. Então, pra mim, tipo, ok, já tô acostumado com esse daí. Tanto que eu dei pus na pauta, mas muita gente eu vejo que, nossa, como assim, né? Tipo, que bizarro, né? Assim, tudo. E sim, é estranho, mas eu já tô acostumado com essa narrativa, né? Então isso vai algo muito pessoal, do quão próximo você já tá com aquela narrativa ou não, né? E é muito fácil também o contrário, né? Como você falou sobre a naturalização da mitologia cristã. A gente, como naturalizou isso, tende a tentar aplicar esses padrões nos outros, né? Então temos aqui um dilúvio também na mitologia da Mesopotâmia. Então é o mesmo dilúvio. Só que não, né? Cada dilúvio está significando coisas diferentes ali, não é a mesma coisa. Da mesma maneira, tem algumas versões de mitos de origem guarani que falam sobre o homem surgindo do barro. Desse barro depois é moldada uma panela onde nasce a mulher. Eu acho bem questionável, né? Porque quando eu olho assim, me parece muito mais que o relator, né, daquele conto
ele, imbuído de uma lógica cristã, ele aplicou aquilo no que ele ouviu dos indígenas. Isso aconteceu muito, por exemplo, para quem já me acompanha, né, sabe do mito do Jurupari. O Jurupari lá que foi transformado num demônio cristão, tudo mais. Mesmo que você pega o que seria a versão original dele, que foi narrada pelo Hermano Stradelli, o Stradelli depois se descobre que ele aplicou uma lógica literária cristã no relato que foi narrado para ele diretamente do Nhengatu. Então, o professor que comparou o Nhengatu com o italiano viu que ele acrescentou um monte de coisas ali que fazem muito mais sentido assim se você né, tem aquele fundo da Bíblia do que qualquer outra coisa. Então, por isso fica o Jurupari nessa versão muito solarizado, praticamente né, um Jesus, assim, né, que veio trazer a mensagem divina para a Terra. Então, é complicado isso. Isso é comum acontecer em várias outras culturas, né, que aí teve esse contato com a parte cristã. E, nossa, isso dá um trabalho pro pessoal que estuda, sabe? Quem vai muito a fundo mesmo, porque aí vê aquilo lá, tá, ó, tem isso daqui, mas tem a ideia de que isso pode ter posto por causa do autor, né, teve contato, então fez isso que o Andreoli falou, né? E aí, tipo, tá, e aí? Qual que é verdade ou não, né? Qual que é o original? Será que era o original mesmo ou não? Fica essa dúvida. Alguns fica mais claro, né, na cara, mas fica sempre aquela pulga atrás da orelha, né? Tá, e aquele outro conto, que lá também pode ter sido, né, influenciado, tudo. Nossa, isso daí atrapalha muito, né, a pesquisa. Sejam críticos com as fontes, gente. Duvidem, é sempre importante. Nessa ideia de mitos, né, contos assim estranhos, a gente tem também que pensar que muitas vezes ele tem ali um certo exagero, o próprio mito em si, e não é falando mal, né, que ele tem o exagero falando mal, não, mas ele é porque ele não está ali necessariamente para ser um relato de um fato, de algo histórico, principalmente para nós agora que está até fora, né, da cultura em si, mas o mito ele é muito mais para passar uma mensagem, um conceito, uma validação, né, muitas vezes a origem dos locais, né, tudo assim, ele é mais nisso do que simplesmente algo, um documentário, né, em si. Então é como que ele vai ter aquele exagero. É normal que tenha algo assim, de mostrar algo descomunal, algo grandioso, tudo, porque é o papel ali do mito. Só que se a gente for pegar aquilo lá para validar, que eu acho que não sei dizer se isso seria algo mais atual, um costume mais atual ou não, de querer que coloque tudo ao pé da letra, né? Ali. Mas você não pode, você tem que entender que aquilo lá está querendo passar um conceito. Uma coisa que me irrita demais, assim, porque às vezes, se a pessoa está fazendo de brincadeira, assim, é uma brincadeira idiota, imbecil, mas paciência. Agora, tem vezes que as pessoas compartilham isso a sério, que é aquele negócio de, segundo a Bíblia, esses são irmãos. Aí é o ser humano e um tijolo, porque os dois foram feitos de barro. Gente, eu tenho certeza que se você é capaz de entender o que significa algo ser feito de barro, pensando como aquilo é maleável, moldável, o que significa a terra, a água da vida, enfim. Não sejam literais, porque a literalidade é estúpida. Não, e aí a pessoa faz isso querendo criticar, não, porque a religião dominante é cristã, vamos criticar os cristãos. Na mitologia Yorubá também tem uma versão que a humanidade veio do barro, então eu acabei de ofender os Yorubás também no mesmo post. Eu acho que tem que tomar cuidado tanto na parte de quem tá de fora ali, querendo fazer essa crítica, que não, né, teoricamente não precisaria, quanto também quem tá de dentro, se não adianta você pôr algum elemento ali e defender aquilo como literal, né? Eu acho que nem quem tá dentro, nem quem tá fora compensaria defender aquilo de forma literal. Eu acho o ideal é você entender o contexto daquele conto, né, daquela narrativa, entender o porquê que foi escrito daquela forma, que muitas vezes atualmente já não tem muito sentido, de repente pode algo assim, né, perder o sentido por ser outra cultura em si. Eu acho que tanto como crítica como defesa. A gente tem a tendência de pensar que os povos antigos eram idiotas, né? Inclusive os próprios gregos, né? Falar, como é que eles acreditavam nisso? Meu Deus do céu. Mas olha só, gente, pensa só. Os filósofos pré-socráticos, vocês provavelmente já ouviram falar que cada um deles pensava ali que um dos 4 elementos eram
os fundamentais para a vida, né? Então é o fogo, a terra, a água e o ar. Quando eles falavam isso, né? Quando eu acho que, por exemplo, Parmênides, enfim, quando essas pessoas falavam isso, eles não estavam falando assim, o fogo ipsis literis, o fogo que eu estou vendo aqui na minha frente, o fogo que queima quando eu toco. Ele está pensando nas propriedades do fogo. Né? Então é a energia que movimenta a vida, que movimenta o meu corpo, que mantém aquecido. Quando o corpo morre, o corpo esfria. Quando o corpo está vivo, ele está quente. É essa nossa literalidade que faz com que a gente olhe para o passado, ou mesmo para relatos aqui que são mais carregados de subjetividade e ache eles absurdos, sendo que se você tentar extrapolar um pouquinho, a gente consegue chegar lá. É tentar entender o porquê de estar falando aquilo naquele momento, naquela situação, entendeu? Por que não trazer... Por isso que eu falo, eu não sei se essa literalidade é algo da nossa época aqui, recente ou não, não sei, mas pelo menos dessa forma, é um olhar daqui para outra cultura, né? Muitas vezes para o passado em si. E falando assim de outras culturas, né, esse olhar que a gente teria sobre outras culturas, muitas vezes é isso mesmo que também vai tornar algo estranho, por ser realmente outra cultura algo diferente, outros valores. Então, uma outra cultura ela vai dar ênfase a determinados elementos ali da cultura dela, o que ela acha mais importante, assim, alguns tabus. Tanto que eu vejo que muitos dos que eu fui encontrando, assim, que eu achava meio estranho, ou imaginava que muita gente, né, iria achar algo estranho, muitas vezes está relacionado à morte, está relacionado a sexo, está relacionado a coisas nojentas também. E, tipo, todos esses três você consegue relacionar um com o outro, né? Ali, consegue dar para relacionar. Porque na nossa cultura a gente tem esse certo tabu, né? Você não falar tão direto certas coisas, tudo. Em outra cultura, de repente, poderia não ter tanto. Ou, independente de ter ou não, você tem que pensar também que, assim, é a crença, né? A religião, é o conceito de realidade que aquela cultura teria. Isso teria que abranger tudo. Então vai abranger da vida à morte. É natural que você imagine que teria deuses de muitas coisas, entidades relacionadas a muitas coisas, porque para eles é como funcionaria a realidade. Mais para frente a gente vai entrar em alguns exemplos, né, de deuses de conceitos meio inusitados, mas assim, não faz parte da realidade esse conceito. Então por que não ter uma entidade, um mito relacionado àquilo? É muito comum, é muito fácil você pensar assim, criação é algo importante, então é bom ter um mito sobre isso. Sei lá, o amor, algo forte para nós, né? A vida, ter algo assim. Mas e conceitos mais simples, ou conceitos que a gente nem gosta de conversar sobre, também teria. Também, né, para a cultura em geral é importante. Para uma cultura que não teria um tabu nisso, ela vai ter um mito relacionado ali. E aí vai ser estranho, vai ser nojento. Muitas vezes você encontra um mito, uma narrativa ali, você vai ver, nossa, que coisa nojenta. Mas para aquela cultura era importante. Comendo merda, né? Tem um monte de mito assim. Tem um famoso do meu que eu já escrevi sobre isso, né? Que é o do Diabo Sem Cu. Vocês lembram disso? Que o cara vai lá e fura pra ter o cu, não é isso? Isso. Eu fiz um post, inclusive, lá no Colecionador de Sacis, que chama O Folclore e o Cu. Né, porque as pessoas estavam falando lá, estavam compartilhando muito aquilo, tipo, nossa, que ridículo, que absurdo, que sem sentido, não sei o quê. E aí tudo é assim, tudo tem sentido, a gente que não captou, né? A gente não encontrou a chave de leitura. Bom, na história do Diabo Sem Cu, né, que ela está presente no site do Museu da Amazônia, e ela foi narrada por dois indígenas, um da etnia Tuiuca e outro da etnia Dessana. E essa é uma história assim que, no fundo, ela é um mito de origem de um peixe chamado, meu Deus, como é que é o nome do peixe? Sarapó? Enfim, não encontro o nome do peixe, mas é um peixe que ele também não tem o ânus no lugar onde devia ter. Então, qual que é a moral? Haviam dois indígenas que moravam juntos, um deles era o primo e o outro era o Diabo Sem Cu. E ele, obviamente, pelo nome, ele não tinha ânus. E o que acontece ali durante a história? O Diabo Sem Cu está andando e ele encontra as fezes do primo. E aí ele não sabe que são as fezes, né? Porque elas estão na forma de um disquinho, como se fosse um biscoito. Então ele começa a comer. E aí ele come, e depois que ele descobre que são as fezes, ele fala:
putz, vai dar problema aqui. Porque se você encontra as fezes de alguém, isso atrai azar. Então, por isso que a gente não é só por higiene, né, que é uma tradição muito antiga você esconder as fezes, né, enterrar as fezes, porque aquilo é um tabu, né? Se você encontra, vai dar mal, vai dar ruim. E então o diabo sem cu come as fezes do primo e isso já atrai o azar ali sobre eles. Quando o diabo sem cu volta, ele descobre, o primo descobre que o diabo estava guardando uma mulher em casa. E aí o primo quer se relacionar com a mulher e acaba, para isso, então, tramando matar o diabo sem cu. Então, um dia eles estão ali tomando banho no rio e o primo começa a defecar. E aí ele vê o cara defecando e aí fala, o que você está fazendo? Ele fala assim, eu tô cagando. Eu falo, mas eu não faço assim, eu faço pela garganta. Aí eu falo, mas eu faço assim. Eu falo, bom, então você pode me ajudar? Me ensina a fazer assim? Claro, claro que eu ensino. Vira de costas. E aí o diabo vira de costas, o primo pega uma lança e mata ele, né? Atravessa a lança no corpo dele. E com isso, o sangue que escorre dá origem a vários peixes. E esses peixes, eles também têm o ânus próximo à garganta. Então, acaba sendo esse mito de origem dos peixes que nascem das tripas do diabo sem cu. Ou seja, aí você já justificou o diabo e você justificou a necessidade, né, o hábito de você enterrar as fezes. Né? Tipo, crianças têm que enterrar as fezes, senão dá azar. Né? Você já mata 2 coelhos numa cajadada só. E esse é um outro grande problema, né, da tradução, porque o próprio termo diabo ele é muito problemático, totalmente colonizado, e por mais que sejam indígenas que estão narrando, eles estão narrando de um jeito que a gente consiga entender, então eles estão usando diabo. Mas tenho certeza que é mais um espírito, né? Espírito sem cu. E a gente vai ter algumas histórias aqui que mexem também com essa questão de higiene, com a questão de banheiro e causa desconforto na gente. E a gente não percebe que a gente tem alguns tabus. E um deles é falar sobre cagar, sobre merdas, né? A gente tem esse tabu, a gente não fala, né? E a gente não percebe que a gente tem esse tabu. Mas a gente Os tem. próprios mitos indígenas, eles são cheios disso, né? Tipo, fulano foi e urinou pra caramba, e quando ele caga, o excremento vira alguma coisa. É muito comum isso. E a gente acha bizarro, né? Acha engraçadinho. Já falando assim pro ouvinte, querendo ou não, quando você ouvir essas narrativas, é natural que você até dê risada. Você até pode achar meio nojento e dar risadas e tudo. Eu, pessoalmente, acho que o problema não é tanto isso em si. Sabe, vai ser difícil você não rir de algumas coisas ali tudo. O grande problema é você achar que aquilo lá desvaloriza. Ou você dá risada, beleza, porque é algo estranho, algo que você não imaginava, mas tente entender o porquê daquilo lá ser daquele jeito. Não achar que aquilo lá as pessoas. Então eles não tinham o que fazer, né? Assim, ficava contando essas histórias nada a ver. Não parta para esse lado, né? Uma coisa que eu vejo muito, por exemplo, quando a gente começou a compartilhar as histórias sobre o Ataíde, né? Ataíde, que é aquele mito paraense de um hominídeo, um besta-fera, que tem um pênis gigantesco, né, que vai até o pescoço e estupra aqueles que entram no manguezal quando não pode. Teve um cara que compartilhou falando: nossa, que coisa ridícula, por isso que eu odeio o folclore brasileiro. Porra, você já viu uma estátua de sátiro na vida, meu filho? O tamanho do falo do sátiro não é por acaso, né? Isso é uma constante mitológica. Mitologia grega mesmo, tem outros ali, o Príapo, ele tem, o cara que foi amaldiçoado e ficava com um pênis gigante, então isso tem também no que seria a mitologia bem feita, né, digamos assim, né, a famosa, tudo, né? Que o A de boomer, ouro, né? o boomer da mitologia adora. Até, por exemplo, já entrando aqui nesses domínios estranhos, né, assim, que a gente teria mitos relacionados a aspectos tabus, ou aspectos bizarros para nós. Ainda nessa parte nojenta, por exemplo, os etruscos, né, os que
grosso modo, vamos falar que deram origem aos romanos, assim, a gente tem um episódio aí sobre mitologia etrusca para entrar mais a fundo, mas assim, a gente tem uma divindade que era deles e ela era a deusa dos esgotos. Uma coisa você imaginar por que né, alguém iria ter, ou alguma cultura, né, teria algo assim, algo nojento. O engraçado é que aí ela acaba sendo tanto da sujeira quanto da pureza. Então ela era uma divindade que cuidaria ali dos esgotos, né, reverenciada por causa disso. E isso é um desses exemplos de culturas com valor diferente do nosso. E olha que é etrusco, está próximo de romano, que foi gerando aí nossa cultura ocidental, tudo, você consegue traçar uma linha melhor. Mas mesmo assim, quando não você pega, é diferente e assim, eles davam muito valor para a questão do sistema de esgoto ali. Tanto os etruscos e aí depois principalmente também os romanos, né? Tanto que essa deusa foi passada aí para os romanos. Eles davam muito... digamos assim que o sistema de esgoto era algo que os romanos poderiam se orgulhar, porque precisava realmente fazer algo ali, ajustar para poder as cidades crescer da forma como foi. Então é algo importante. E a gente deixa o esgoto literalmente escondido debaixo da terra e esquece que aquilo lá é extremamente importante. Para nós também é importante. Então, para uma cultura que tenha divindades, tenha entidades em geral relacionadas aos conceitos importantes, faz sentido você ter. Mas é algo diferente, é algo que você não espera. Você imagina lá, Deus do céu, do sol, né? Aquela coisa bonita que você está sempre olhando ali no céu e tudo mais. Mas também tem uma deusa dos esgotos. E eu vou dizer que eu acho que faz todo sentido ela ser deusa dos esgotos e da pureza. Uhum. Porque você ter um sistema de esgoto eficiente, você torna a cidade melhor, você vai jogar o esgoto num local que não contamina a água vai ter pura, você vai ter mais saúde. Então, se essa deusa funciona, né, se os esgotos funcionam direito, você tem água pura. Isso pensando só numa coisa essencial que é a água. Então, assim, faz todo sentido e eu acho que tem que divinizar mesmo. Infelizmente, a gente tenta esconder nossos dejetos, mas esconde, né, tão bem que a gente não quer falar sobre eles, não quer dar um destino digno para eles, joga nos rios, depois cobre os rios, aí resolve chover um pouco mais, o rio vai e quebra toda a cobertura que a gente jogou sobre eles, extravasa e joga de volta todo o esgoto que a gente tá jogando lá, né? Então, assim, né? É uma deusa mesmo. Se ela mantém os esgotos funcionando, temos que venerar, certo? Fazer sacrifício, tudo para isso. No caso, eu acabei falando da deusa, mas não falei o nome dela, né? A deusa Cloacina. E muitas vezes, ouvintes, você pode encontrar como Vênus Cloacina. Ela foi assimilada com a Vênus. Então, interessante aí você pegar uma deusa que em geral é vista como deusa do amor, foi relacionado com a deusa do esgoto, mas que também está relacionado com a deusa da pureza. A gente viu a Cloacina aí como uma deusa teoricamente boa, né? Ela é necessária até. E só que a gente tem na Mesopotâmia um deus do banheiro, né? O Sulak. E aí ele ataca as pessoas quando está usando o banheiro. Apesar de você ver como um deus, ele tem um aspecto bem antagonista mesmo. Ele é algo não desejado, realmente. Porque ele vai estar ali atacando as pessoas. E aí ele causa paralisia e derrame. Tem-se a ideia de que isso está relacionado por as pessoas terem muito, pelo menos naquela época, né? Não sei até quando seria assim, mas das pessoas terem muita paralisia e derrame quando estava no banheiro. E por estar num momento frágil, né? Você está ali, não consegue escapar, não consegue fazer quase nada ali. Então era algo perigoso. É tipo um bicho-papão do banheiro, seria, sabe? É algo perigoso mesmo. Lembrei aquela cena do Apanhador de Sonhos do Stephen King. Lá. Sai um alienígena pelo banheiro, pelo vaso e mata. Agora a gente tá no banheiro dentro de casa, a gente se sente razoavelmente seguro, mas quando a gente vai pro banheiro, a gente vai fazer, né? A gente vai defecar, é um momento que você está extremamente vulnerável para tudo, para doença. Então, assim, se você tem a ideia de que várias doenças são causadas por demônios, então deve ter um demônio que causa doença ali naquele local que você está extremamente vulnerável. Então, você não pode ficar fazendo muito hora no banheiro, né? Vai, usa e sai rapidinho. Tem muita empresa que ia gostar disso. Empresa que ia gostar disso. Imaginei agora uma startup espalhando lenda de ataque no banheiro, assim, para evitar funcionário. Mais pra frente a gente vai falar de uma outra criatura que também tem a ver com isso daí.
Mas ainda falando dessa questão de domínios, né, inusitados, aí a gente falou disso daí de ser algo nojento, né, algo ali relacionado ao banheiro, que você não imaginaria, mas tem até, assim, domínios que você até ia perguntar, né, meu, por quê? Né? Mas claro que você vai pesquisar mais a fundo, você entende. Mas, por exemplo, a gente tem a Carna. Você encontra ela como Carna ou Carnea, né, ou Cardea. Ela é uma ninfa. Ela fez voto de castidade e aí o deus Jano, que ele está muito relacionado com a passagem de ano, com o início, né? Tanto que janeiro, né? Está relacionado com isso daí. E ele conseguiu, né, se unir a ela, né? Se unir, diga-se, ele conseguiu transar com ela. Como recompensa, ele deu para ela o poder sobre as dobradiças das portas. Então ela seria relacionado às dobradiças das portas, assim, tipo um elemento extremamente simples para nós, né? Assim, não daria importância. Tem um motivo do porquê o deus Jano está relacionado a isso, está relacionado a travessias, né? Ele tá ele também por si só está relacionado às portas. E claro que ela vai além disso. Ela acaba sendo responsável por afastar o mal das entradas das casas. Então ela, tipo, é da dobradiça da porta, mas ela é meio que tipo uma protetora. Entregou um ramo de uma flor que aí fez com que ela fosse a protetora das portas, das casas, né, das entradas. E isso já tem uma... Quando você põe assim, você já vê um motivo maior, já vê uma importância ali, né, algo de proteger a casa. Tanto que ela é tanto relacionado com proteção que ela protege os recém-nascidos contra vampiros. Claro que quando eu pesquisei essa questão dos vampiros, eu fiquei assim, tá, vampiro pode ter sido um termo, né, colocado mais atual aí tudo, mas eu imagino que possa ser essa ideia de proteger os recém-nascidos contra entidades ali, contra espíritos em geral. Mas a gente já pensa aquele vampiro romeno e talvez fosse só uma doença que a criança tem, que ela vai perdendo sangue, então foi atacada por um vampiro que tá roubando o sangue da criança. O que a gente tem muito é bruxa fazendo isso, né? Aqui no Brasil, a bruxa entra no quarto da criança e a criança vai adoecendo aos poucos. E uma das formas de você proteger ela é colocando cera de vela benta, né? Cera de uma vela que foi rezada na igreja nas fechaduras, porque a bruxa ela entra pelas fechaduras, né? Então, se você protege a fechadura, a criança vai estar salvo dela. A gente acha, assim, hoje em dia, que dobradiça é uma coisa comum, porque a gente vai ali, compra na esquina, alguém instala pra gente. Você já tentou instalar sozinho uma dobradiça pra fazer aquilo ficar correto? Pensar aquele monte de volta que aquele negócio ali dá pra poder fechar corretamente, meu, é uma coisa divina aquilo. Né? Agora você pensa, alguém chegou na conclusão e chegou naquela dobradiça. Antigamente, quem não tinha dinheiro para comprar uma dobradiça de ferro ou coisas mais antigas, você colocava alguma coisa como couro, né? Um couro curtido que ia dobrando e ia fazendo um tipo de fechadura, uma dobradiça mais rústica para você poder ter esse mecanismo de dobradiça na casa. Né? É uma coisa bem mais rústica que existia. Então, né, hoje a gente ri da dobradiça, mas eu imagino que para os etruscos dobradiça era uma coisa realmente divina, porque aquilo lá, sabe, não é uma coisa tão simples assim. É só uma coisa muito antiga, né? Então a gente fica achando que é simples, mas não é. Deve se chegar naquela conclusão e conseguir instalar uma dobradiça numa porta que funcione. Antes de continuar com o episódio, vim informar de nosso financiamento coletivo. Se você está chegando agora e não conhece, saiba que tem como você apoiar financeiramente o Mitografias. Não é obrigatório, mas ajuda a gente a pagar os gastos de servidor e novos projetos. Você pode apoiar pelo padrim.com.br/mitografias e recentemente também estamos com o Catarse, então é catarse.me/mitografias. Quem nos apoia recebe os episódios com antecedência. E aí você escolhe qual dos dois financiamentos você achar melhor. Bom, agora vamos retornar com o episódio. Aqui a gente chegou a falar aí dos etruscos romanos, né? Falou da Mesopotâmia, agora a gente vai pro Japão, que aí esse eu tive que deixar um tópico específico disso, porque eles têm um grupo de seres que, em geral, é estranho mesmo, e, tipo, eu tive que filtrar, assim, quase que eu falei, qual que é os mais estranhos para colocar aqui.
Mas eu acho que vale a pena futuramente aí um papo lendário sobre esses seres, né? Então, ouvinte, se você quiser, aí pode pedir que a gente faz, que são os yokais. Eles tendem a ser mais conhecidos popularmente agora pela cultura, né, oriental ser famosa também, então muita gente já conhece alguns aí, algum ouvinte pode até conhecer, alguns que a gente vai falar. Mas que nem um que eu adorei, eu achei muito legal o formato dele. É o Caracasa Obak, sei lá se a pronúncia é assim, mas né, se escreve dessa forma, que ele é um guarda-chuva com braços humanos, uma única perna, um olho e uma língua. Tipo, ele é isso, o formato dele. E eu gostei de quando ele surge, porque é assim, os yokais, eles são seres totalmente assim diferenciados, né? Cada um é um formato, né? Tem tipos e tipos, né, de yokais. E aí no caso, tem uns yokais que eles aparecem quando um objeto chega a 100 anos, então fez 100 anos, se torna um yokai ali. E aí, no caso, esse Caracasa Obake, ele é quando é um guarda-chuva que chega a 100 anos. Então, esse é um tipo mais específico ainda, que é quando é um guarda-chuva, sabe? E ele é muito esquisitão, assim. E ele tá em todos, né? Todo anime ali que tem um yokai, eles botam ele, deve ser bem famoso mesmo. Qual que é o guarda-chuva mais velho que vocês já tiveram? Pra mim, não dura um ano. Não, aqui no Brasil a gente tá tranquilo, principalmente esses de camelô, meu, que vai chegar a 100 anos, meu, às vezes não dura uma chuva. Então, São aqueles guarda-chuvas japoneses, né? que grandão. E provavelmente a época que começou o costume, você tinha um guarda-chuva, você tinha que cuidar muito bem dele, porque senão, né, não tem sendo feito na China em linha de produção, né? E é por isso que a gente acha esse yokai estranho, porque a gente não tá acostumado com esse conceito de guarda-chuva durar tanto. Sim. A gente nunca vai ver um desse. Eu, como né, botar que a primeira vez que eu me lembro de ter reparado nesse yokai foi no anime Nurari Hyon no Mago, né? O pessoal chama só de Nura, mesmo que é exatamente sobre yokais, né? E que é um conceito meio estranho, em alguns lugares traduz como demônio, mas não é demônio, são seres, porque é aquela coisa da religião principal do Japão ser animista, né? Então eles ainda têm esse animismo de objetos virarem sagrados ou virarem espíritos, ou nesse objeto você depositou muito sentimento, então você não pode descartar ele de qualquer jeito. Então tem muito isso no Japão. A grosso modo, eu diria, claro, num episódio aí de yokai a gente se aprofunda, tudo, então só uma comparação rápida, eu acho que talvez os yokais eles estariam mais próximos talvez dos daemons, não dizendo que seriam demônios, né, mas os daemons gregos é aquela coisa de espíritos que estão por ali. E aí independe de tá dizendo que é bom ou mal, porque dos yokais eu encontrei isso aí. Tem uns que é neutro, tem uns que eles tendem a ser mais bonzinho, tem outros que já tendem a ser mais sacana, né, tudo. Então, mas são espíritos que estão por ali, mas não são divindades grandonas, coisas desse tipo, né? Isso realmente não é. Então acho que compara nisso. Mais pra frente a gente faz um episódio, né, dos yokais. Agora, sobre esse guarda-chuva, eu achei legal que ele mostra bem esse conceito do apego ao objeto ali, né? Aquela coisa que dura muito tempo, ele se prende muito a essa ideia. É o medo também, né? Se você fica guardando a coisa por muito tempo, ela vai virar um bicho. Então, Exato. não seja um acumulador. Ou tem a reverência por tudo que você já teve ou usou, né? Ou da família, porque isso aí deve ser um guarda-chuva do bisavô, né? Quem quiser também sobre yokais, né? Tem um anime que ficou bem famoso na década de 50 e 60, se não me engano. Era um mangá na década de 50 e 60, depois nos anos 80 ele foi tornado anime, que chama Akumakan. E no Akumakan, esse menino, né, ele como imaginem assim um Pokémon com yokai, né? E esse menininho, ele consegue, né, convocar os yokais ali, fazendo amizade com eles. E tem um yokai que ele captura aqui no Brasil, né? Quando ele vem, o yokai tá jogando futebol, que é ninguém mais, ninguém menos do que o Saci. Então, temos no mangá e anime japonês aí, tradicional, o Saci marcando presença. Bom, um outro yokai, e aí nesse, se não me engano, ele já é meio que maléfico. A gente tava falando aí de questão de sujeira, de nojo, né, anteriormente. A gente volta aí nesse assunto, que é o Akaname. Ele é uma criatura que aparece nos banheiros sujos, que ele se alimenta do lodo e da sujeira que está ali no banheiro. Pesquisando sobre isso daí, eu vi muitas vezes o pessoal pondo que normalmente ele é usado muito para isso, para você não deixar o banheiro sujo.
Sabe? Aquela ideia bem de bicho-papão, né? Tipo, ó, vamos manter limpo, porque senão vem o bicho aí, né? Você aí, ouvinte que mora em república, tá querendo um desse, né? Porque inicialmente, se você lê assim, você fala, né? Ó, que bom, ele vem aqui limpar. Mas não é, ele vem limpar, mas ele é um ser, provavelmente deixa tudo com espírito ruim e coisas desse tipo, né? Que você acredita. Então, se chegou a vir um bicho desse no seu banheiro, é porque a situação tá complicada mesmo nesse banheiro, né? Provavelmente deixa você doente também. Como a gente vê, aquilo que eu tava falando de tabus, né? No Japão, eles não têm muitos tabus com essa questão de banheiro, de limpeza, de fazer xixi, de fazer cocô, de fazer nada. Tanto que eles colocam isso até em animes ou em propaganda sem o menor problema, né? Aliás, foi vendo anime que eu percebi o quanto nós ocidentais somos travados com isso. Quer dizer, a gente tem realmente um tabu de falar. E eles tascam lá o Naruto tendo dor de barriga e não tem o menor problema, né? E não tem um desenho ocidental que eu saiba que trate da questão de ir ao banheiro. A não ser que seja educativo, né? Eu fiquei bem impressionado quando adolescente eu fui ler o Shogun. E apesar do Shogun ser um livro em inglês, né, do James Clavell, quando ele vai retratar ali como é que eram os costumes japoneses, tinha muito disso, né? O imperador, não era o imperador, o Shogun, né? No caso, ele estava ali conversando com a pessoa, e aí ele baixava as calças e mijava ali na parede mesmo, e escarrava, cuspia do lado. Eu falei, caramba, que coisa estranha. Mas é esse, né? É uma questão totalmente cultural, né? Claro. Um outro yokai aqui que eu pus na lista é o Shirime. E ouvinte, pesquise aí, coloque Shirime. Pesquisa que você vai ver. Isso é bizarro, isso. Shirime. Vem aí, eu quero ver a reação de vocês. Ah! Gente! Ok. Eu lembrei do Kappa, né? Que ele captura sua Shirikodama. Shiri, já sabemos o que é. Eu vou deixar isso daí pro ouvinte. Gente, aí pesquisar. Ouvinte, é uma pinguari ali com invertido. Ele deu origem a alguns xingamentos, olha, tem alguns xingamentos legais que a gente invoca isso aí. E aí o último yokai, já fechando essa parte aí dos yokais, eu vejo que eles em geral é muito, assim, chama atenção pelo esse formato deles. Como eu falei, eles não são divindades grandiosas, então não chega a ter um mito de algo em si que fez, né, algo, uma criação, coisa desse tipo. Eles são muito localizados. A estranheza deles é muito assim no que ele faz ali, no método dele, né? Que é o outro que limpa, né, a sujeira ali, se alimenta, né, da sujeira, ou então o formato, né? No caso do guarda-chuva. E a gente tem, por exemplo, no Pepo, que ele é uma massa de carne humana. Ele parece uma carne, mas quando você pesquisa, você parece uma bolota assim de gordura, um sebo, né? Ali, às vezes com um pezinho, com perninhas, né? E que nem ele não é ruim em si. O pessoal fala que ele é tipo fedido, coisa assim, mas não causa mal em si. Só que eu falei, não é nada grandioso ali. Mas isso que eu acho interessante. Eles são coisas bem da cultura, sabe? É uma coisa que eu não imagino a gente tendo aqui na nossa cultura. Porque, como eu falei, não está relacionado a um mito de criação, algum mito universal, não. Ele é um elemento bem localizado. E isso eu acho legal e por isso que é diferente, por isso que é bizarro. Muito bom, Léo, muito bom. Tô impactado ainda. Que nem a gente falou, né? Dos yokais é algo ali localizado, mas até ainda na cultura oriental, a gente já tem mitos relacionados à criação de alguns elementos em si, e aí traz algo assustador, algo estranho. Só que quando eu pesquisei nessa daqui da Ukemochi, né, uma deusa dos alimentos. Só que aí eu vi, estranho, né, realmente bizarro a forma do mito dela, só que aí você pega outras culturas, ou outras mitologias que eu já tô mais acostumado, e falei, também é parecido com isso. E aí eu vi, olha só, é estranho porque eu não conhecia, não tinha visto. Aí isso retoma aquilo que eu falei no início, né, algo que eu já tô acostumado, tá ok. Sobre o mito dela, no caso, ela é a deusa dos alimentos, né? E ela ofereceu comida pro deus Tsukuyomi. Só que ela ofereceu vomitando, né? Ela vomitou arroz e peixe. Aí ele não curtiu, né? Digamos que ele também achou bizarro, né? Assim, e matou ela. E aí do cadáver dela continuou surgindo alimentos.
Então da cabeça veio o cavalo e a vaca, do abdômen veio o arroz, do ouvido veio o milho, das partes íntimas. Olha aí o nosso tabu, né? A gente fala partes íntimas, né? Pra não falar o nome. Veio o trigo, o feijão e a soja, né? Da sobrancelha veio o bicho de seda. Então, assim, do corpo dela, além dela ter vomitado, do corpo morto dela, do cadáver, veio alimentos. E aí isso, pô, é meio estranho. E aí eu fui lembrando, pô, mitologia nórdica, algo que eu já tô mais acostumado, né? Essa deusa eu não conhecia. Mitologia nórdica, o Odin criou o mundo, né? Ele e os irmãos dele criou o mundo do cadáver de um gigante. E aquela história também de Urano, né? Urano que foi castrado, e aí do sangue dele nasce a vida. Como é que é? Era uma coisa do tipo assim, do sangue nasce a vida nos mares. Do sangue vem as fúrias, eu sei que, não lembro se tem mais coisa, mas as fúrias que vem do sangue, e a mais famosa, Afrodite, né, uma das versões dela, ela veio do pênis dele. Alguma né? coisa a ver com esperma, não tinha? Porque é da espuma do mar que forma Afrodite, a espuma é o esperma, né, total. E isso a gente já tá acostumado, já ouviu mais vezes essas narrativas, né? Aí quando eu fui vendo essa deusa, nossa, estranho, mas ao mesmo tempo seguindo o mesmo conceito que se encontra em outras mitologias, né? Acabei de falar ali de Urano, né? Eu lembrei do clássico, né? Que é o Cronos com Zeus. Vamos retroceder ainda antes de Cronos, que é Urano mesmo, né? Que Urano ele vai empurrando os filhos de volta, né? Então, assim, se Cronos come os filhos, Urano, quando a mulher está grávida, antes de nascer, ele empurra ela de volta com o próprio pênis. Então é por isso que ele é castrado ainda de dentro do corpo da esposa, né? É Cronos que castra Urano assim. Você não consegue visualizar isso, porque não é para ser visualizado, é para ser absorvido. Então, assim, como assim? Vai tentar o quê? Visualizar dois gigantes e aí Cronos ali dentro do canal vaginal? Não faz sentido, gente. Então, assim, essa imagem ela não tem que ser construída como se fosse cinemática, é uma imagem que tem que nos atravessar, e a gente entende pelo atravessamento, porque vamos pensar assim, castrar esse pai controlador é iniciar um processo de liberdade. A mesma coisa depois vai ser quando Cronos, intimidado, vai começar a comer seus filhos para que não fique ninguém capaz de enfrentá-lo, né? Então, esconder Zeus de Cronos é também dar essa oportunidade para que o novo surja. Enfim, temos muitas questões ali sempre levantadas, né? Foi interessante você ter posto esse do Urano e dos filhos dele, porque no caso era com... Fica estranho quando você tá imaginando uma versão personificada. Ali, como você falou, né, dois gigantes. Mas se você for parar pra pensar que é o céu e a terra, aí já você começa a perceber, tá querendo passar essa ideia, por causa que é o céu e a terra que estaria unido, mas para ter vida, para começar a desenvolver, você tem que separar os dois. E isso a gente encontra nos gregos, nesse caso, mas nos egípcios também tem isso, de irem lá uma outra divindade e separar o céu e a terra. No mesopotâmico tem isso. Cristão tem isso. Formar o céu e formar a terra, né? Com coisas distintas. Antes era tudo a mesma coisa. Outra que eu lembrei é Atena, né? Atena que nasce da cabeça de Zeus, não é isso, Léo? Sim, verdade. Tá vendo? São os que eu tô acostumado que eu esqueço. Você vai imaginar o que? Uma espinha? Gente, para com isso. O Zeus estava lá morrendo de dor de cabeça e aí ele pediu ajuda pro Hefesto rachar a cabeça dele, dar uma machadada ali pra resolver isso daí. Ele vai lá e aí abre, né, a cabeça dele e aí que sai a deusa dali e ela já sai adulta e armada e dando um grito de guerra. Então isso daí são coisas que vão mostrando o aspecto dela. O fato até dela nascer da cabeça de Zeus já está relacionado ao aspecto dela. Uma deusa guerreira, estrategista. Um outro motivo que a gente tem que sempre ficar de olho, a gente citou aí rapidamente, é que assim, a gente não conhece tudo dos povos antigos ali e vai mudando língua, vai mudando alguns conceitos ali, então muitas vezes vem traduções que a gente se perde em si, tem coisas erradas assim. E por exemplo, e aí isso gera muita dúvida, né? Mas por exemplo, um elemento meio estranho é o Naglfar. Ele, no caso, é um navio na mitologia nórdica que ele vai aparecer no Ragnarok e ele é feito de unha dos mortos. Caraca! Então, tipo, né, bem pesado, assim, uma coisa meio até nojenta, né, assim.
Só que aquele negócio, tem-se a dúvida do quanto realmente seria isso, porque tem uma dúvida na tradução se a palavra ali realmente significava unha, se estava só parecido, próximo, toda uma discussão que quem manja dos idiomas, né, que ia entender. Mas os estudiosos não têm muita certeza, então fica-se essa dúvida. Realmente é algo assustador, que para um elemento que, no caso, eles são vilões, eles vão vir no Ragnarok, tá junto com a Hela, e para enfrentar os deuses. Então, por ser vilão, né, digamos assim, por ser algo ali que vai combater os deuses, até você imagina de algo feio ou nojento, ou algo assim. Mas também pode ser esse erro da tradução. Então, nesse ponto, a gente já fica nessa dúvida. Então, realmente, você tem que tomar um certo cuidado. Por isso que são pesquisas que nunca terminam, sabe? Porque você vai ter, numa época defende algo, depois vai vendo que pode ser outra coisa. Inclusive com línguas indígenas, né, aqui brasileiras, o pessoal se joga no Google, eles vão encontrar uns dicionários que são muito frustrantes, assim. Quem não tem um raciocínio crítico compra isso com muita facilidade. Por exemplo, caramuru. Caramuru, aí você procura no Google, às vezes aparece como dragão, né? O artista bota isso e fala assim, nossa, maravilhoso. Desenha ali dragão brasileiro, caramuru, né? Faz aquele negócio. Porque você não pode ir direto pro significado daquilo que foi interpretado, né? Você tem que ir para a etimologia da palavra. Aí você vai vendo assim, caramuru era uma coisa do tipo assim, aquele que faz o som do trovão, não lembro, né? Mas tinha alguma coisa a ver com o som, um som que fazia ali nas ondas da praia batendo, né? Então aí europeus começaram a usar caramuru para referir a alguma coisa que acabou virando dragão, sabe-se lá em que interpretação. Então, se você pula direto da palavra para aquilo que ela virou sendo entendida no futuro, você incorre em erros muito grandes. Então, depois eu vou mandar para o Léo aí um link sobre a tradução de caramuru direitinho, né, para que vocês não fiquem no vácuo da informação, mas é uma coisa assim que sempre me incomodou demais. Isso porque aí pelo menos teve uma certa tradução. Pior quando você foi falando isso daí, né, de algo daqui, eu lembrei do boitatá, quando o pessoal nem faz a tradução, né, vê aquela palavra e acha que é um boi. Um boi, claro. Vi uma matéria hoje falando assim, Icamiabas, que significa guerreiras amazonas. Claro que não, como assim? Isso é o significado de Icamiaba, né? É o seio partido, né? O seio ausente. Tanto que Icá é o seio, né? No caso é porque elas queimariam o próprio seio direito para usar o arco e flecha, e aí disso se faz uma referência com as guerreiras amazonas legendárias também, né, que tirariam parte do seio para poder também na Grécia lutar, e aí acaba uma coisa se misturando com a outra no imaginário, mas o significado de Icamiaba não é guerreira amazona. Bom, próxima deusa que a gente tem aqui, porque assim, a gente passou aí pelo Japão, falou romano, falou aqui no Brasil, tudo, mas a gente, não passou dos hindus, né, e seres, né, divindades estranhas, com aparências estranhas, realmente, no hinduísmo tem bastante, até porque lá tem muito deus, né, tem muitas divindades, então seria natural também que tivesse. E aí, muita gente pode ter imaginado agora que eu ia falar da Kali, mas não, a Kali pra mim já tá muito, com todo respeito a ela, mais batida, porque eu já conheço muito ela ali, aí se encontra fácil. E aí eu vi uma que eu achei mais... hipsterzinha aqui, o cara. Né? Hipsterzinho, o Léo, né? Eu já conhecia a Kali antes de todo mundo. E aí eu gostei de encontrar essa outra divindade aqui, pra mitologia hindu, também é bem famosa, mas não encontra tanto quanto na Kali, mas ela também tem esse aspecto bem agressivo. Inclusive, até ela se une com o conceito da Kali, porque ela é uma versão da deusa Devi, da mesma forma que a Kali também é assim. Né? Então, ou seja, é uma outra faceta também. E ela é bem agressiva, a imagem dela, que ela é uma deusa que ela se mostra autodecapitada. Então ela está segurando a espada com uma mão, com a outra ela está segurando a própria cabeça. E do pescoço dela fica jorrando sangue, e outras mulheres ao redor dela estão bebendo esse sangue. Então, tipo, independente do valor dela, da mensagem dela, do mito dela, essa imagem, principalmente que deuses indianos eles têm muita representação ali naquelas pinturas e tudo mais,
é uma imagem pra nós bem agressiva. Tipo, ela se decapitou e outras mulheres estão ali bebendo do sangue. Ouvinte, eu fui ler a pauta, o Léo colocou deusa hindu e budista do auto-sacrifício. A primeira coisa que eu imaginei é que era uma pessoa que se sacrificava pelos outros. Porque é budista, né? Não, ela é auto-sacrifício porque ela corta a própria cabeça. Eu li a primeira linha e falei, o que tem de bizarro nisso ser uma deusa que se auto-sacrifica? Não, é outro sentido de auto-sacrifício, é literal. Sim. Legal de mostrar essa divindade aí, como falei, ela é um pouquinho mais desconhecida para nós aqui. Então é legal, né, ir atrás ali dela. Tanto que em português eu encontrei bem pouca coisa mesmo falando dela. Tive que ir para outras línguas ali para poder dar uma traduzida e entender mais sobre ela, sobre um mito, né, dela que mostra que ela e o pessoal que acompanha ela ali tava tomando banho, tava tanto tempo ali que começou a dar fome, né, tá com extrema fome ali. Seria uma deusa da misericórdia também, ela pegou e fez isso para saciar o apetite do quem tava acompanhando ali. Então ela fez uma boa ação. Então fez um auto-sacrifício nesse outro sentido também. Sim. Todos os sentidos ali. Então você vê, foi algo bom, e mesmo assim ela é uma deusa agressiva. Ela, por isso que nem a Kali, ela é bem parecida com a Kali. Né? Vocês têm alguma outra entidade, algum outro ser, algum outro mito? A gente perpassou um pouco isso, né? Mas é a questão dos mitos que tem relação com falo, né? Então, tem muitos lugares em que o Curupira, né, aqui entre os paraguaios e os Guarani, né, temos o Curupi, que sempre tem o pênis gigante. Mas em algumas regiões, o Curupira mesmo ele é assim. Então, por vezes você vai encontrar histórias em que ele pega um pedaço de pau e bate no caçador. Em outras, ele pega o próprio pau e bate no caçador. E todos esses mitos assim que tem pênis gigante é porque você está reforçando uma característica, né? Vocês provavelmente já ouviram isso, que é aquela distinção entre natureza e cultura, né? Quanto mais ligado à natureza, maior as características ali da bestialidade, da animalidade. Então aí temos pênis gigante. Agora, o contrário, né? Se você é mais ligado à cultura, então aí a representação é diferente. Então, estamos falando ali de um curupira mais feral, ele vai ter pênis grande. E isso é comum, né? E aí você encontra extrapolações, assim, não é só um pênis grande tradicional, ele é capaz de montar um laço, assim, com pênis e laçar a pessoa. Então você vai escalonando, né? Então é grande quanto? É grande para bater nos outros. E que mais? É grande para laçar os outros. Né? Então você vai chegando cada vez mais. A gente pensa que essas histórias são contadas, né, vamos dizer, na beira da fogueira à noite, que eu fico imaginando um contador de história contando isso, sabe, aquela coisa do cara contando o caos. E tem muito isso no contar o caos, de você dar uma exagerada, de você dar aquela coisa, a história do pescador. Então imagina a pessoa contando essas histórias, o curupira, que não, o ser bestial é isso, tal, que ele tem um pau grande. Tal. Dependendo de como você está contando, você vira o laço mesmo, né? Porque depende da história que você conta, da empolgação. E aí aquela história passa para frente, daqui a pouco vira a história oficial daquela área. Eu gravei um programa sobre causos pantaneiros, né, com um cara que ele fez a compilação de histórias assim que os contadores narravam para ele. E aí ele fala assim, tinha um cara lá que ele era assim, era aquele tipo de contador de histórias que ele não tem nenhuma preocupação em passar a verossimilhança. O que importa é a história. Então ele vai indo assim na moral. Então a bicicleta dele tinha 150 marchas. Ele ele pedia desculpa por ter atrasado, porque o primo dele, Leonel Brizola, tinha acabado de deixar ele de avião ali na fazenda. E aí e esse é o cara que depois ele vai falar assim, a onça pulou assim para me pegar, e eu segurei nas duas munhecas dela e juntei o bicho, né? Aí ela ficou tentando me morder e eu segurando a onça pelos braços. E aí o que eu fiz? Eu não conseguia soltar porque ela ia me pegar. E aí ela estava tentando me morder. Eu levei a onça até um toco e bati o c... dela no toco. Aí
ela gritou, saiu correndo, fugiu e tá fugindo até hoje. Isso é muito aquela ideia do exagero, né? Mas é interessante ter falado até de questão de exagero, e aí é uma crítica que, quando eu fui pesquisando da pauta, é uma crítica agora que eu vou fazer a quem fez essa crítica, né, no caso. Porque alguns autores, né, antigos aí, eles acusavam, a gente falou aí de divindades romanas, né? Eles acusavam os romanos de ter deuses para tudo, ter muita divindade e tudo. Então, autores antigos falando de algo mais antigo assim e criticando, né? Porque, tipo, Roma queria ser algo ambicioso, ter divindade para tudo. E aí, ó, ok, beleza, eu li isso daí. E aí eu fiquei pensando, comparando com diversos outros pontos aí que eu pus na pauta, eu fiquei pensando, tá, isso daí realmente é uma crítica em si, né? Os romanos realmente faziam isso? Ou isso advém da visão que esses autores teriam de terem valores diferentes? Porque muito aí, desde o começo do episódio, a gente foi mostrando isso, de que muitas vezes algo é estranho porque você não está acostumado, algo é bizarro, né? Você vai achar bizarro por você não estar acostumado, por ser outro valor, por aquilo ser tabu para você. Então, eu fico pensando, tá, esse pessoal criticou, mas de repente isso era útil lá em Roma, por isso que tinha. Era necessário, e necessário tanto socialmente, politicamente, né? A gente tem que lembrar como Roma utilizou a questão de crenças ali para, bom, mudança da religião, em parte ali foi nisso. Então tem motivo, tanto na crença quanto na política, em corpo total ali da sociedade. Então você, sei lá, pôr isso como ruim ou errado, não sei, eu critico essa crítica que eles fizeram. A gente tem que ver o porquê que naquela época era assim. Isso falando dos romanos, mas falando de todas essas culturas que a gente falou aí no episódio. Todos esses elementos estranhos que a gente viu, a gente tem que olhar o porquê que é daquele jeito, ao invés de somente criticar, falar que não faz sentido, falar que não tem valor. Que nem o André falou, esse é o folclore daqui, né? Por isso que eu não gosto, né? Quer dizer, eu dei aquele exemplo. A gente não pode cair nisso, a gente tem que entender o porquê que é daquele jeito e entender as variações que teve com o tempo, com os erros de traduções e tudo mais. Então é algo muito mais complexo. Né? Coisas que hoje a gente esconde, né? A gente falou muito aqui disso, que, da excrescência, da genitália. Isso faz parte. Isso a gente acha engraçadinho assim e esquisito, mas é para mostrar como a gente talvez esteja mais pudico do que esse povo que era antes. Né? Eu compartilhei um benzimento, talvez vocês tenham visto, compartilhei no Instagram, que é um benzimento a se livrar de quebranto, coletado aqui no Rio Grande do Sul, entre benzedeiros e benzedeiras, assim, cristãs, né, daquela assim, clássica, católica, e aí o benzimento era basicamente, te benzo e rebenzo com a chave do baú, que o quebranto que tu tinha saia pelo cu. E aí o pessoal começou a rir, falou assim, vai ser uma caganeira, né? Mas é isso mesmo, cara. Como é que você acha que sai a doença de você? Tanto que um autobenzimento muito forte é você passar a mão na sua barriga e ficar falando mal que me toma, que sai por cima ou sai por baixo, sai por cima ou sai por baixo, sai por cima ou sai por baixo. E aí você vai ou vomitar ou você vai caiar, mas o mal não vai ficar ali. E você não tem como você ficar bem com, né, com, com a barriga doendo, né? Então é melhor botar pra fora. Sei, o santo, Nilda, tem uma parte na pauta ali sobre santos, você sabe de algum? Aqueles santos cachorros, né? O santo é um É cachorro? ligado a animais, cachorros. É, São Guinefort, procura aí São Guinefort, é um cachorro santo, é um cão francês do século XIII que virou um santo popular. Olha e faz só. certo sentido. É um doguinho bem bonitinho. Mas assim, as histórias dos santos são muito estranhas, porque alguns santos, você olha aquela história, eu não fiz um compilado para essa pauta, porque eu acho que até valeria uma pauta própria, porque tem alguns santos que você fica assim, por que o cara é santo? E você vai olhar, é uma coisa bem esdrúxula. E dependendo da explicação que você pega sobre o santo, na verdade, é a incorporação de algum ser muito popular que você colocou ali. Aí você
adapta ele, de repente aquilo não faz mais sentido para o cristão, mas o cara vira santo, né? Tanto que alguns no Concílio Vaticano II se tentou abolir alguns santos, né? Porque não fazia sentido, né? Você ter aqueles santos ali. É igual a história do São Jorge, que é santo católico, sim. Tem gente que diz que não, que deixou de ser. Mas, sei lá, o santo que ele fez, ele lutou com um dragão, sabe? Oi. E além do São Jorge, Saint Denis também, que é um santo francês, lutou com um dragão. E ele é santo porque ele livrou alguém de um dragão. Isso, se você pensar bem, é um motivo bem bizarro para uma pessoa ser santa. Santa Marta, né? Santa Marta dominou um dragão. Tem essas coisas. Tem algumas explicações do que seria esse dragão, um símbolo mitológico, né? Mas em muitos casos é para você substituir também algum outro ser que estava ali, que era o ser que te protegia do dragão, que seria algum tipo de mal, seria um ser que te traria doença. Então você pega e transforma em Deus. Acho que o mais famoso é Santa Brígida, que é a santa da cerveja, que na verdade é uma adaptação de uma deusa irlandesa da cerveja. Sim, a Brígida. E aquele santo que era Jesus de vestido? Você lembra desse? Que eles representavam Jesus, ao invés de estar nu na cruz, aí falaram assim, isso aí é uma santa, né, já que está de vestido é uma mulher, só que é uma santa barbada. É Santa Vilgeforte Liberata. A santa, vocês podem procurar a imagem dela, tem... é exatamente isso, é Jesus com um vestido, com um hobby, né? Mas aí, como era impossível pensar como sendo um homem, então aí virou uma mulher. Aí criou-se toda a história de Santa Vilgeforte. Bom, a gente conseguiu colocar alguns bem estranhos aí, alguns eu nem conhecia. E esse do cachorro eu gostei pra caramba. Eu vi aqui a foto dele, gostei. A imagem dele, né? Gostei. Mitografia sobre santos populares, hein? Comenta aí embaixo se você quer. Então, ouvinte, também gostaria que você comentasse aí outras divindades ou mitos ou seres em geral aí que você acha estranho, né? Como a gente falou, alguns eu já tô acostumado que pra mim eu não acho nem mais estranho, já acostumei, igual esses que eu pus na pauta que me chamou a atenção, mas diga aí quais que você acha estranho, algum aí que faltou, fica à vontade aí pra comentar. E é isso então, até mais. Tchau, Valeu. tchau.